Olá, professores! Nessa aula, nós vamos fazer um simulado de BNCC na educação infantil. O nosso objetivo aqui é fazer uma revisão rápida dos principais pontos da BNCC abordado pelas bancas de concurso público quando o assunto é educação infantil. E para isso, já prepara o seu material de anotação e, sem mais delongas, vamos à aula. Bem, esse aqui é o material que a gente vai utilizar nesta aula de hoje. São questões da BNCC abordando o tópico da educação infantil. Essas questões foram cobradas em concursos entre janeiro e junho de 2024. Como eu disse, esse é um material indicado para revisão. São questões de concurso e o gabarito está lá na última página. Nós vamos fazer nessa aula todos os comentários aqui em vídeo. Para baixar esse material, é só clicar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo e quando você for baixar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. E dito isso, vamos iniciar aqui a nossa primeira questão, que diz assim: os eixos estruturantes ou de sustentação das práticas pedagógicas da educação infantil expressos na BNCC são. A BNCC ela começa, da educação infantil, ela começa apresentando alguns conceitos. E um desses conceitos iniciais é o conceito de eixos estruturantes. A gente precisa se lembrar, né, precisa saber que os eixos estruturantes são as interações e as brincadeiras. Muitas bancas vêm aqui e colocam quais são os eixos estruturantes. E na primeira afirmativa está lá, educar e cuidar. Cuidado, educar e cuidar são práticas pedagógicas indissociáveis na educação infantil. Isso é, são práticas que não podem ser separadas. Sempre o educar estará junto do cuidar. Porém, não são os eixos estruturantes. Os eixos estruturantes são as interações e as brincadeiras. Olha como que essa banca é sorrateira. Ela vem aqui na primeira alternativa, ó, o cuidar ou educar, induzindo o candidato a marcar essa, que vai estar errado. Mas a gente já sabe que os eixos estruturantes são quais? As interações e as brincadeiras. Esses são os eixos estruturantes da BNCC na educação infantil. Questão um, gabarito letra D. Questão 2. De acordo com o documento Base Nacional Comum Curricular, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. São dois itens, vamos vê-los. Primeiro, a educação infantil é o início e o fundamento, do processo educacional. Corretíssimo. A educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica e é o início e o fundamento do processo educacional. Próxima. A entrada na creche ou na pré-escola significa sempre a primeira separação. Ó, deixa eu destacar isso aqui, ó. Significa sempre a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A banca veio aqui e fez uma alteração. A BNCC diz que a entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação da criança dos seus vínculos afetivos. É na maioria das vezes, porque não tem como abordar, né, o total das crianças, a realidade do total das crianças. Então, é na maioria das vezes. A banca veio aqui e colocou sempre, e isso deixou a afirmativa errada. A banca trapaceira. Então, questão 2 vai ficar como correto a primeira e errado a segunda. Qual que vai ser o nosso gabarito? Apenas o item um é verdadeiro. Questão 2, gabarito letra A. Questão 3, seguimos. Assinale a alternativa que contém todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento corretamente. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento é de memorização obrigatória para quem vai fazer prova para educação infantil. Você precisa saber memorizado. O nosso mnemônico, né, no curso, no curso, nossa aula 4 a gente aborda educação infantil. E lá eu falo muito sobre o mnemônico BRIPAR COES COES, que vai abordar ali os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Vamos procurar aqui esses direitos. Alternativa A, cuidar é direito de aprendizagem e desenvolvimento? Não é. Deixa eu já colocar aqui no vermelho, ó. Cuidar não é, já está errado. C. Conviver é, brincar é, explorar é, expressar é, participar é e conhecer é. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Você precisa saber memorizado. Não tem como acertar isso aqui no chute. No chute ali vai jogar para sorte mesmo, porque sem saber memorizar você não vai conseguir acertar. Ó, C. Aprender não é.
então já está errado. E cuidar também não é. Então, gabarito só poderia ser a letra B. Questão 3, gabarito letra B. Questão 4. De acordo com a BNCC, a educação infantil estrutura-se em campos de experiências. Um desses campos de experiência é o seguinte: são quatro alternativas, a gente precisa encontrar aonde estão os campos de experiência. No curso de BNCC, eu falo que a gente precisa memorizar três tópicos dentro da educação infantil quando o assunto é BNCC. Primeiro, quais são os eixos estruturantes? Segundo, quais são os direitos de objetivos e aprendizagem? E segundo, quais são os campos de experiência? Então você precisa memorizar isso. Você precisa saber ali as interações, as brincadeiras. Você precisa conhecer o BRIPAR COES COES, que vai fazer parte ali dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e os campos de experiência, que são cinco campos. A expressão, né, campos de experiência começa com C, e é C de cinco, porque são cinco campos. Dito isso, vamos aqui nas alternativas procurar a resposta correta. A alternativa A, fala, escrita, sentimento e ação. Isso aqui é um campo de experiência da BNCC? Não é. Tem um campo de experiência que é escuta, fala, pensamento e imaginação, que seria o que ele tentou colocar aqui. Então, desse só está correto o fala. Por isso, a alternativa A errada. B, traçados. Já paro de ler, porque não tem traçados. Brincadeira, diversão e disciplina não vai ter. Então, já está errado. D, interação também não é. Lógica também não é. Então, só vai sobrar aqui a alternativa D, com escuta, fala, pensamento e imaginação. Questão 4, gabarito letra D. Precisa memorizar os cinco campos de experiência, não tem para onde correr. Questão 4, gabarito letra D. Questão 5. Na pré-escola, as crianças pequenas estão na faixa etária de. A BNCC, ela divide as crianças em três grupos. Então, a educação infantil, né, em três grupos. Em o primeiro grupo, ela coloca os bebês. No segundo grupo, as crianças bem pequenas. E no terceiro grupo, as crianças pequenas. Então, o último grupo ali são as crianças pequenas. A gente está procurando aqui as crianças pequenas, que vai ser a parte final da educação infantil. Então, ali já na pré-escola, com 4 a 5 anos. O primeiro grupo é até de 0 até 1 ano e meio. Então, de 0 até 1 ano e meio, você vai estar no primeiro grupo, que é o grupo dos bebês. A partir de 1 ano e meio, né, acima de 1 ano e meio e menos de 4, você está no grupo de crianças bem pequenas, que é o grupo do meio. E o último grupo, de 4 a 5 anos, que é o grupo de crianças pequenas, que é o que a gente está procurando. Então, o nosso gabarito, ó, alternativa A, de 0 a 1 ano e 6 meses é bebê, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, para cima de 1 ano e meio e menos do que 4, aqui a gente está falando de crianças bem pequenas. E a alternativa C é o nosso gabarito, de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos e 11 meses. Então, de 4 a 5 anos e 11 meses ali já vai ser as crianças pequenas, que é o terceiro grupo da BNCC na educação infantil. Questão 5, gabarito letra C. Questão 6. Em cada campo de experiência são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em. Então, nós temos 5 campos de experiência. Cada campo de experiência vai ter objetivos de aprendizagem, então tem os seus objetivos de aprendizagem. E esses objetivos de aprendizagem são divididos, né, são organizados em três grupos. Quais são esses grupos? Por faixa etária. Então a gente vai ter um grupo de bebês, um grupo de crianças bem pequenas e um grupo de crianças pequenas. Então a gente divide em três grupos por faixa etária. Onde que está a nossa resposta? A alternativa A falou 4 grupos, está errado. A B, 5 grupos por faixa etária, está errado. E a D, 2 grupos, está errado. O nosso gabarito só pode ser a letra C. Então são 3 grupos por faixa etária, que é o grupo que a gente viu aqui na questão anterior. Então, esse aqui é um grupo dividido dentro dos campos de experiência, que é o grupo das crianças pequenas aqui no caso. Mas são 3 grupos: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Esses grupos são divididos conforme a faixa etária. Questão 6, gabarito letra C. Questão 7. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental. Situava-se, portanto, fora da educação informal. Banca sorrateira. Situava-se, portanto,
fora da educação informal. Na verdade, a educação infantil, né, a pré-escola, antes da Constituição de 1988, ela era considerada, sim, uma fase preparatória para a escolarização. E ela se situava fora da educação formal. A educação formal era considerada no ensino fundamental. A parte de pré-escola era somente para cuidar das crianças enquanto os pais trabalhavam. Então, essa educação da pré-escola ficava fora da educação formal. O que a banca fez aqui? Situava-se, portanto, fora da educação informal. Isso quer dizer que ela está onde? Na educação formal. Está errado, porque antes da Constituição ela ficava fora da educação formal, ficava dentro da educação informal. Nossa, banca sorrateira. A questãozinha tem uma taxa de erro lá em cima. Questão 7 gabarito errado. Questão 7 gabarito errado. Só a palavra informal que está errado. Todo o texto está certo. Questão 7 errado. Questão 8. Considerando a BNCC, julgue item a seguir. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Certo ou errado? Certíssimo. Gabarito correto. Mas, professor, é até 5 anos. A BNCC na educação infantil, ela faz um resgate histórico de todo o processo da educação infantil no Brasil. E o que ela colocou aqui, e o texto colocado aqui nessa questão, está exatamente como está na BNCC. Está apresentando o fato de que, na Constituição de 1988, ficou garantido a creche, a oferta, né, da creche e da pré-escola pelo poder público para as crianças de 0 até 6 anos. De 0 até 6 anos. Em 2006, quando houve uma alteração ali na LDB e a ampliação, né, houve a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, a gente reduziu a educação infantil para 0 a 5 anos. Então, isso aconteceu em 2006. Mas em 1988, com a Constituição, foi colocado ali como um dever do Estado a oferta de creche e pré-escola para crianças de 0 a 6 anos. Isso só veio a mudar em 2006. Então, está correto. Questão 8, gabarito correto. Questão 9. Conforme consta na Base Nacional Comum Curricular, nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar. Entendendo o cuidado como. Então a gente vai procurar aqui nas alternativas qual dela apresenta a definição ali de cuidado, como deve ser entendido o cuidado para a BNCC. Alternativa A, parte educativa reservada às noções de higiene. É dessa forma que deve ser entendido o cuidado na educação? Não, com certeza não é dessa forma. A alternativa A está errada. B, algo indissociável do processo educativo. Já é o nosso gabarito. Questão 9, gabarito letra B. Porque quando nós falamos de educar e cuidar, sempre você vai encontrar nas questões e na própria BNCC a palavra indissociável, isso é inseparável. Então, o cuidado ou o cuidar é indissociável, não pode ser separado do processo educativo. Então, educar e cuidar vão estar sempre juntos. Questão 9, gabarito letra B. Questão 10. A criança é entendida como bem importante da família, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Essa definição de criança está lá na BNCC, é uma definição tirada ali das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Onde está o erro aqui? Porque essa banca é sorrateira. Banca sorrateira joga baixo. Qual que é? A criança é entendida como sujeito histórico e de direitos. Então, a criança é entendida para a BNCC como um sujeito histórico e de direitos. Isso é, uma pessoa, né, um sujeito ali que tem a sua história, então já possui uma sua história, e tem direitos, direitos objetivos de aprendizagem. Então, a criança é entendida como um sujeito histórico e de direito para a BNCC, e não como um bem importante da família. Questão 10, gabarito errado. Banca jogou baixo nessa questão. Questão 10, errado. Questão 11, seguimos. Como prevê a Base Nacional Comum Curricular, na primeira etapa da educação básica, educação infantil, devem ser assegurados. O que vai ser assegurados na educação infantil? Alternativa A, 10 eixos temáticos. A gente viu 10 eixos temáticos na BNCC da educação infantil? No curso a gente não viu isso aqui, então está errado. Alternativa A,
errada. B, 10 objetivos de aprendizagem. Quando a gente vai falar ali dos campos de experiência, a gente fala de campos de experiência, a gente vai ver que eles são divididos em três grupos por faixa etária, e em cada grupo desse ali vai ter objetivos, vão ter, né, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E são vários objetivos, não são apenas 10. Então, 10 objetivos também está errado. São vários e vários objetivos de aprendizagem. C. 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nosso gabarito, questão C. Questão 11, né? Gabarito letra C. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Quais eles? BRIPAR, COES, COES. Então, esses são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Questão 11, gabarito letra C. Questão 12, seguimos. Assinale a alternativa que contém todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento corretamente. Perceba que não tem para onde correr. A gente precisa memorizar todos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque são muitas e muitas questões, como essa, cobrando todos os direitos, ou ainda assim, dentre as alternativas aqui embaixo, marque qual delas é um direito de aprendizagem e desenvolvimento, ou qual delas não é um direito, ou complete. Ele vai lá e cita 3 direitos e pede para você completar os demais. São muitas questões, é um tópico muito cobrado e você precisa memorizar. Vamos lá para a alternativa A. Alternativa A, procurando ali os direitos e objetivos de aprendizagem, a gente já viu cuidar. Cuidar tem relação ali com a BNCC, mas não é um direito e objetivo de aprendizagem. Então, um direito, né, de aprendizagem e desenvolvimento. Então, já está errado. Questão B. Conviver, brincar, explorar, expressar, participar e conhecer-se. Bripar, coes, coes. Está certinho. Questão 12, gabarito letra B. Questão 12, gabarito letra B. Vamos ver os erros das demais? Alternativa C, aprender. Alternativa D, cuidar. Então, cuidar também não é e aprender também não é. Então, questão 12, gabarito letra B. Questão 13. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a organização curricular da educação infantil se dá por meio de. A educação infantil na BNCC, ela é organizada por meio de 5 campos de experiência. Então, nosso gabarito aqui vai ser a letra D, vai ser a letra D, porque a educação infantil, na organização ali prevista pela BNCC, ela é organizada por meio de 5 campos de experiência. Vou colocar aqui no vermelho, ó. Não é áreas de conhecimento, não são componentes curriculares e muito menos habilidades, são campos de experiência. Questão 13, gabarito letra D. Nossa penúltima questão dessa aula, questão 14. O arranjo curricular por campos de experiência permite a organização, a imersão e a mudança de foco do currículo da perspectiva do professor para a perspectiva do aluno. São 5 os campos de experiência propostos pela BNCC. Dentre as alternativas aqui, quais delas apresentam esses 5 campos de experiência? Então, quais delas vão trazer ali, né, campos de experiência corretamente? A alternativa A, corpo, gesto e movimento, tá certo. Então, corpo, gesto, deixa eu colocar no verdinho aqui. Esse aqui tá certo. Corpo, gesto e movimento. Próximo. Traço, som, cores e formas, não tem dança. Então, a alternativa A já tá errada. Não tem dança, já tá errado. B. O eu, o outro e o nós, tá certo. Corpo, gesto e movimento, também tá certo. Traços, sons, cores e formas, também tá certo. Escuta, linguagem e imaginação. Não, aqui tá errado. Banca acabou de errar aqui no escuta, fala, pensamento e imaginação. Então é escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse campo de experiência está errado. Questão 14, né? Gabarito errado A, gabarito B tá errado. Vamos para C. Então, alternativa C. O eu, o outro e o nós, tá certo. Corpo, gesto e movimento, também tá certo. Traços, sons, cores e formas, também está certo. Escuta, fala, pensamento e imaginação, agora veio correto. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, o último campo de experiência. Questão 14, gabarito letra C. Perceberam que não há como acertar essa questão sem memorizar os campos de experiência? E são muitas questões assim. Então você precisa se lembrar bem ali dos eixos estruturantes, dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento e dos campos de experiência. Precisa estar ali na massa do sangue para você não errar a questão. Questão 14, gabarito letra C. Questão 15, diz assim: a síntese de aprendizagem, respeitar e expressar sentimentos e emoções, pertence ao campo de experiência. Ali na nossa aula de BNCC de Educação Infantil, quando vamos estudar os campos de experiência, eu já coloco junto as sínteses de aprendizagem,
Porque cada campo de experiência possui uma síntese de aprendizagem, que é mais ou menos como a gente dissesse, o que eu espero desse campo de experiência. Então, o que eu espero do campo de experiência, corpo, gesto e movimento, o que eu penso que os alunos precisam aprender, o que eu quero que os alunos aprendam. Essa é a síntese de aprendizagem. Então, dentro desse campo de experiência, os alunos precisam aprender tais habilidades ou tais competências, aprender ali a lidar com determinadas situações. Então, essas são as sínteses de aprendizagem. Nós vamos ter 5 sínteses de aprendizagem. Essa de respeitar e expressar sentimentos e emoções é a primeira ali que vai falar do eu, o outro e o nós. Então, o gabarito aqui da questão 15 vai ficar a letra C, o eu, o outro e o nós. Então, essa síntese não tem a ver com corpo, gesto e movimento, não tem a ver com traços, sons, cores e formas, e nem com escuta, fala, pensamento e imaginação. Questão 15, gabarito letra C, sobre as sínteses de aprendizagem, ali já na parte final da BNCC de Educação Infantil. Questão 16. Na Base Nacional Comum Curricular, cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico. O exemplo abaixo refere a qual campo de experiência? O exemplo abaixo refere-se a qual campo de experiência? Então ele veio aqui e apresentou um código alfanumérico e perguntou: desse código alfanumérico, qual é o campo de experiência que está sendo trabalhado? Para a gente responder, vamos ver todos os pares aqui dentro desse código alfanumérico. O primeiro par de letras, ele se refere à etapa da educação básica. Então, esse EI está falando da educação infantil. O primeiro par de números se refere ao grupo. Então, dentro ali da BNCC da educação infantil, nós temos 3 grupos. O primeiro grupo por faixa etária, né? O primeiro grupo é o grupo de bebês, o segundo grupo de crianças bem pequenas e o terceiro grupo, que é o grupo que está aqui, é o grupo de crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. O segundo par de letras, que é esse CG, se refere ao campo de experiência. E CG é corpo, gesto e movimento, que é o nosso gabarito, é a letra B. Então, isso já torna o nosso gabarito a letra B, corpo, gesto e movimento. E o segundo par de número vai se referir à posição da habilidade, além dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a posição dessa habilidade, que é, no caso aqui, a primeira habilidade do campo de experiência corpo, gesto e movimento, do terceiro grupo da educação infantil, de dentro da educação infantil, que é o EI. Então, esse aqui é a leitura desse código alfanumérico, que vai trabalhar o campo de experiência corpo, gesto e movimento. Questão 16, gabarito letra B. Nossa última questão da aula. Considerando-se a transição da educação infantil para o ensino fundamental, de acordo com a BNCC, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. A parte final ali da educação infantil, na BNCC, vai trabalhar essa parte de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. Vamos ver aqui qual alternativa vai preencher essas lacunas. A transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo X e X do processo de aprendizagem das crianças. Vamos aqui para as alternativas. A alternativa A, que garanta ruptura, não tem como ser ruptura nessa aqui, mamão com açúcar, não tinha como errar, não é ruptura. Alternativa B, garantindo a integração e a continuidade. Questão 17, gabarito letra B. Então, nessa transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, deve ser garantido a integração e a continuidade, para que a criança não se sinta perdida ali quando ela ingressar no ensino fundamental. Questão 17, gabarito letra B. Assim nós concluímos esse simulado. Vocês viram que são muitos tópicos para ser memorizado. Caso você queira fazer um curso aprofundado de BNCC na educação infantil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te levar até o combo completo, onde você vai ter acesso a todos os nossos materiais. Dito isso, encerramos essa aula. Te vejo no próximo encontro. Até lá!